Olá, estou de volta e hoje vamos ver uma história baseada em fatos reais. Fatos estes que ocorreram em 25 de abril de 1974, lá em Portugal. Essa história tem o título O Tesouro. Outras versões trazem outros títulos. Esta é de Manuel Antônio Pina. Vamos lá. Há muitos anos, no tempo que teu pai andava na escola, num país muito distante, vivia um povo infeliz e solitário, vergado sob o peso de uma misteriosa tristeza. O céu era alto e azul, os campos férteis, o mar e os rios cheios de peixes e de vida, as cidades quentes e luminosas, mas as pessoas que passavam entreolhavam-se com olhos tristes, caminhando apressadamente e sumindo-se dentro das casas. E quando se encontravam, umas com as outras, nos cafés, nos empregos, na rua, falavam baixo, como se alguma coisa, um segredo terrível, as amedrontasse. Quem, vindo de outras terras, chegava ao país das pessoas tristes, não compreendia. As pessoas eram boas e afetuosas e aparentemente só tinham motivos para ser felizes. Mas quando lhes faziam perguntas, as pessoas afastavam-se e não respondiam, ou mudavam delicadamente de assunto pedindo desculpa. Às vezes, porém, os visitantes demoravam-se mais tempo e depressa faziam amigos, porque era muito fácil fazer amigos naquele país. E esses amigos levavam-nos então às suas casas, e depois de terem trancado bem as portas e fechado todas as janelas, revelavam-lhes os segredos de sua tristeza. Contavam-lhes que o povo daquele país tivera um dia um imenso e belo tesouro e que ninguém lhe soubera. E que era um tesouro tão grande e tão valioso que sem ele não podiam ser felizes. Um tesouro? Perguntavam os visitantes muito surpreendidos. Sim, um tesouro. A liberdade. A liberdade? Um tesouro? Os visitantes não queriam acreditar, porque nas suas terras a liberdade era uma coisa comum, quase sem importância. Toda a gente era livre de fazer o que quisesse desde que não fizesse mal a ninguém. E isso era tão normal que as pessoas nem davam pela liberdade. Eram livres do mesmo modo que respiravam e ninguém dá conta do que respira. Respira e pronto. Sim, a liberdade. E como o ar que respiramos, diziam-lhes os seus novos amigos tristemente. Só quando nos falta e sufocamos cheios de aflição é que descobrimos que sem ele não podemos viver. E como pode alguém viver sem liberdade? Como é possível? Então explicavam-lhes naquele país as pessoas não podiam fazer o que queriam, nem podiam dizer o que pensavam, ou o que sentiam, nem, como eles, partir e visitar outros países e conhecer outros povos. Viviam fechados no seu país como se ele fosse uma prisão. Nem sequer podiam contar esse segredo a ninguém, porque seriam presas ou até mortas. Mas isso deve ser uma grande infelicidade, diziam os visitantes. Não admira que vocês estejam sempre tão tristes. E os seus amigos, depois de irem espreitar de novo a porta para ver se alguém lá fora os espiava, contavam-lhes como era a vida de todos os dias no país das pessoas tristes.
Havia policiais por toda parte, não os policiais bons, que orientam o trânsito, prendem os ladrões, mas policiais para vigiar as pessoas e impedir que elas falassem entre si. Policiais nas fronteiras, para não as deixar sair. Até policiais que abriam as suas cartas e ouviam as suas conversas para descobrir o que diziam e o que pensavam, e que as perseguiam e lhes batiam se elas não dissessem nem pensassem o que eles queriam que dissessem e que pensassem. Os meninos do país das pessoas tristes não podiam ouvir as músicas, nem ver os filmes, nem ler os livros e as revistas de que gostavam, mas só as músicas, os filmes e os livros que não eram proibidos. Nem sequer podiam beber Coca-Cola, porque a Coca-Cola também era, ninguém sabia porquê, proibida. As raparigas e os rapazes não podiam conversar nem conviver um com os outros, e tinham que andar em escolas separadas e brincar em recreios separados, porque muros e por grades. As raparigas não podiam vestir calças nem andar sem meias, era também proibido. E os rapazes, quando cresciam, eram mandados para horríveis guerras em países longínquos e obrigados a matar gente que não conheciam e nunca lhes havia feito mal nenhum. E muitos deles morriam lá ou regressavam loucos ou estropiados. Mas por que vocês não votam em governantes que acabem com todas essas coisas más e que vos restituem a vossa liberdade, o vosso tesouro? Estranhavam os visitantes. Porque nós também não podemos votar. Era espantoso. Não podem votar? Então, como escolhem os vossos governantes? Nós não escolhemos os nossos governantes. Então, quem os escolhe? Ninguém sabe. Quem ouvia essas coisas ficava muito inquieto e subitamente o seu coração enchia-se também de tristeza e de amargura. O sol já não lhe parecia tão quente, nem o céu tão transparente e tão azul, e quando voltava à rua olhava também em volta amedrontado, pensando que podia estar a ser vigiado e seguido, e temendo até que alguém pudesse ler os seus pensamentos e sair da sombra para o castigar por causa deles. E de regresso ao seu país, compreendia então como a sua liberdade era afinal um tesouro muito valioso, e a partir daí passava a valer por ele como por um bem raro de que a sua felicidade e a sua própria vida dependiam, lembrando-se muitas vezes dos amigos que tinham deixado sós e infelizes no país das pessoas tristes. Até que um dia chegou em que, no país das pessoas tristes, as pessoas decidiram reconquistar o seu tesouro. Os soldados reuniram-se nos quartéis e pegaram nas suas armas para arrancar finalmente o tesouro das mãos dos ladrões. E toda a gente saiu alvoroçadamente para a rua e acompanhou os soldados, cantando e gritando: "Viva a liberdade! Viva a liberdade!" Os corações exultaram de alegria e as janelas encheram-se de bandeiras de cravos vermelhos. Os soldados puseram cravos vermelhos nas espingardas e as mulheres esqueceram-se do jantar e das limpezas da casa e correram para a rua com os filhos ao colo e cravos vermelhos ao peito, chorando e rindo, comovidas e confusas. As pessoas que tinham sido expulsas e obrigadas a refugiar-se longe regressaram. As portas das cadeias
Abriram-se e os presos voltaram para casa. Os jovens vieram da guerra, felizes, por estar de novo rodeados dos amigos e abraçar os pais e os irmãos. E os meninos e as meninas puderam pela primeira vez dar as mãos e falar e olhar-se, caminhando lado a lado sem medo de acusações nem de castigos. Todo o país se transformou numa grande festa, ruidosa e transbordante, e as pessoas deixaram sair livremente do coração todas as palavras e todos os sentimentos longamente acumulados durante os anos de infelicidade. Era o dia 25 de abril, e porque foi nesse dia que aquele povo recuperou o tesouro da liberdade. Como o dia passou para sempre a chamar-se o Dia da Liberdade. Tudo isso aconteceu há muito tempo, ainda tu não tinha nascido, num país muito distante. Esse país agora já não se chama País das Pessoas Tristes, chama-se Portugal, e é o teu país. E o tesouro pertence-te a ti. És tu que agora tens que cuidar dele, guardando-o muito bem no fundo do teu coração para que ninguém te roube outra vez. Porque essa história não é uma história inventada, é uma história verdadeira, aconteceu mesmo. Pergunta a teus pais ou aos teus professores e eles contar-te-ão mais coisas sobre o país das pessoas tristes e sobre o Dia da Liberdade. E assim acaba a nossa história. Tchau, pessoal.